Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. E hoje olha só onde eu estou e já quero inclusive começar esse nosso processo pedagógico falando sobre uma pergunta que você já deve ter feito na sua vida. Afinal, de onde vem a areia da praia? E a resposta é muito simples, ela vem da decomposição das rochas dessas montanhas que estão aqui atrás. Por ação do vento, da temperatura e até mesmo por ação das raízes das plantas, essas rochas vão sendo fragmentadas e os pequenos sedimentos vão sendo trazidos pelo vento aqui para a praia. Um processo que a gente chama de intemperismo e que demora milhões de anos para acontecer. A areia da praia é fundamental para a formação desse bioma que está aqui atrás. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque hoje tem Restinga pra você! Para falar sobre Restinga, eu percorri 539 quilômetros, saindo de Florianópolis, indo até o município de Cananéia, onde fica a Ilha do Cardoso, um paraíso no litoral sul do estado de São Paulo, um dos poucos lugares no Brasil em que as áreas de Restinga ainda estão preservadas. As restingas nada mais são do que diferentes formas de vegetação estabelecidas sobre solos arenosos que ocorrem no litoral brasileiro. São áreas planas que ficam muito próximas ao mar, sendo basicamente, como a galera fala, e claro, isso está errado, aquele monte de mato que tem nas praias. E tem o seguinte, hein? Para conseguir sobreviver nesse ambiente totalmente inóspito, tem que ser casca grossa, tem que ter uma série de adaptações, porque não é fácil se desenvolver numa região com salinidade alta, ação do vento, falta de nutrientes no solo, escassez de água doce, enfim, aqui é só pra gente grande. Aqui eu tô numa região muito interessante porque é uma região de transição. A Restinga, ela é a transição entre a praia e a Mata Atlântica que está aqui no fundo. Regiões assim de transição, nós chamamos na ecologia de ecótono. E aqui é mais legal ainda porque aqui na minha esquerda eu tenho Restinga e aqui na minha direita eu já tenho vegetação de manguezal. E lá atrás, nos morros, eu tenho Mata Atlântica. Então você tem em poucos quilômetros aqui, ó, 3 biomas diferentes. Outra coisa interessante para a gente comentar aqui é a questão do clima que está atuando sobre a Restinga. Claro, a Restinga ela vai contornando quase todo o nosso litoral brasileiro. Então, por exemplo, na região Nordeste, o clima da Restinga é mais seco, a temperatura média é mais alta. Já quando você vai para o sul, a Restinga já tem um clima com temperatura mais amena, com mais umidade. Mas o mais interessante é que o clima que está atuando na Restinga é o mesmo clima que atua lá atrás, ó, naqueles morros, na Mata Atlântica. Só que olha só a variedade de espécies aqui, um lugar com poucas espécies, aberto, e alguns quilômetros para lá nós já temos uma mata densa, fechada, o mesmo clima. Por que que isso acontece? Por causa do solo. Esse solo aqui é arenoso, esse solo é salgado, ele é pobre em nutrientes. Lá eu já tenho um solo rico em matéria orgânica, eu não tenho mais a atuação da maresia, né, que vem lá do mar, e principalmente eu tenho um solo com muita matéria orgânica. Tudo isso são os elementos que a gente precisa, além do clima, para que uma floresta possa crescer. E nós vamos começar a caminhar lá para dentro e você vai ver que quanto mais a gente se afasta do mar, mais a vegetação vai se transformando, mais densa a floresta vai ficando, mais as plantas conseguem se desenvolver. Bora entender um pouco a característica do solo da Restinga. Então, basicamente, ó, se nós pegarmos aqui,
ele é um solo extremamente arenoso, o que significa que ele não retém muito a água da chuva. Então, quando chove nesse início da restinga aqui, a água rapidamente cai aqui nesse solo e ela não fica na superfície, ela já vai para o fundo do solo. E o que acontece é que as plantas que vivem nessa região aqui, elas vão ter problema com água doce. Então elas precisam ter adaptações para conseguir esse pouquinho de água da chuva que fica por alguns minutos aqui na superfície. Essa planta, por exemplo, é a epomeia. Quando você vai na praia, você deve ver um monte dessa daqui. Agora você sabe, ó, epomeia, hein? Já vai chegar. A epomeia, ela tem algumas adaptações para conseguir sobreviver aqui. A primeira delas é que as raízes dessas plantas são raízes superficiais. Para quê? Para quando a água da chuva cair, antes dela ir para o fundo do solo, essas raízes conseguem um pouco de água doce. Outra característica importante dessa planta são as suas folhas coriáceas. Se você pegar uma folha da epomeia e quebrar, ó, ela faz creque. Por quê? Porque ela está cheia de cera envolvendo a sua folha. Isso também é uma proteção para que ela não perca água, porque aqui realmente é um lugar extremamente estressante. Por quê? O solo é salino, né, influência do mar, ela ainda sofre com a maresia, né, o spray marinho que fica aqui o tempo todo. Então essa região aqui é muito salgada e planta não gosta de sal. E tem mais uma situação, se você perceber, você já deve estar vendo aqui, venta muito nessa região. Então, qual é a vantagem aqui? Você ser uma planta rasteira. Você tem muito mais chance de sobreviver nessa parte extremamente estressante da restinga, sendo rasteira, do que tentando crescer um pouquinho. Basicamente, nós temos 3 ambientes na restinga. Essa vegetação mais rasteira, depois um pouco mais para trás nós temos as vegetações arbustivas e mais para trás ainda nós teremos as formações arbóreas. Bora agora começar a falar da vegetação da restinga que fica mais próxima do mar. Ela é conhecida como restinga herbácea, assim chamada por conta do predomínio de plantas rasteiras que sofrem com uma série de limitações ambientais. Por conta dessas limitações dos fatores abióticos, vamos lá, relembrar: salinidade no solo, falta de retenção de água doce, a maresia, ventos fortes, é que nessa região da restinga nós temos o predomínio de plantas herbáceas, que são essas plantas baixinhas aqui. Só que tem mais, temos que lembrar que aqui também nós temos a influência do mar. A maré sobe e muitas vezes cobre essas plantas aqui. E outra, esse solo arenoso, além de ser paupérrimo em água doce, ele também é muito pobre em nutrientes. Quero te mostrar mais 2 coisas com relação a essas plantas aqui herbáceas, que é o seguinte: repare que aqui, ó, nós temos folhas verdes e aqui uma folha totalmente amarela. O que aconteceu aqui é que isso é uma estratégia da planta para eliminar sal. Então aqui nessa folha se concentrou uma quantidade bem grande de sal e ela morreu. E agora daqui a pouco ela vai cair, eu vou até ajudar a planta aqui, vou arrancar ela, ó. Isso é uma forma da planta se livrar do sal. Tchau, sal. Tchau, sal. Outro detalhe interessante é que essas plantas, elas fazem essa retenção de sal dentro delas justamente por conta da osmose. Porque aí, dentro das raízes dessas plantas, fica mais concentrado do que no solo. E aí a água doce, quando cai, lembre-se que na osmose a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, quando a chuva cai, aí ela vai entrar na raiz, justamente por essa outra adaptação da planta, que é concentrar sal dentro dela para fazer essa diferença de soluto em relação ao solo. Agora, olha só que interessante. A partir do momento em que eu vou me afastando do mar, e o mar está ali, ó, a mais ou menos uns 100 metros de distância, eu começo a observar
a presença de arbustos. Ou seja, essas plantas pequenas aqui que chegam no máximo a 5 metros de altura. Como é possível, em poucos metros, eu sair de uma vegetação herbácea, ou seja, rasteira, e chegar já numa vegetação arbustiva, né? Isso aqui a gente chama, inclusive, na Restinga, de scrub, né? Essa vegetação cheia de arbustos. Basicamente, o que está acontecendo é que, como eu estou me afastando do mar, eu tenho uma menor influência da salinidade. E outra, se olharmos para o solo aqui, é óbvio que ele ainda é arenoso, né? É areia da praia, mas eu já estou observando a presença de serrapilheira. Isso é o quê? Isso é matéria orgânica. Agora, olha só que interessante. Aqui num pequeno espaço, eu estou vendo orquídeas, samambaias, bromélias e, na verdade, essas espécies de plantas só estão crescendo aqui por conta dessa outra planta aqui, a Dodoneia. Ela, quando cresce, ela faz sombra no solo. E não só isso, suas folhas, quando caem, se decompõem e deixam o solo mais nutritivo. E aí você cria condições para que essas espécies aqui possam se desenvolver nessa região. Ou seja, é a presença de uma espécie que possibilita o aparecimento de outras espécies. E é por isso que a Dodoneia é chamada de planta facilitadora, porque ela justamente faz isso. Ela facilita o crescimento das outras espécies vegetais. Olha só que bacana o que eu achei aqui nessa vegetação arbustiva de Restinga, uma clúzia. E sabe por que é legal achar essa planta aqui? Porque ela faz fotossíntese do tipo CAN. Lembra dessa fotossíntese? É aquela fotossíntese em que a planta só vai abrir os seus estômatos de noite. Assim ela evita a perda de água. Então ela abre de noite seus estômatos, captura o gás carbônico, aprisiona esse gás carbônico dentro dela e durante o dia ela faz fotossíntese numa boa, sem precisar abrir os seus estômatos. Uma estratégia maravilhosa para você que vive num ambiente em que falta água doce e sobra água salgada. Olha só que legal as folhas dessa clúzia. Extremamente grossas, né? Então são riquíssimas em parênquima aquífero que armazena água. E também, ó, fazem creque. Se faz creque é porque tem bastante cera ao redor dela, ou seja, uma outra proteção para evitar a perda de água pela superfície foliar, que é extremamente diminuta. A folha é pequena. Então tudo isso são estratégias para você viver num ambiente em que falta água doce. Agora, não é porque a gente está a 100 metros do mar que essas plantas da parte arbustiva da Restinga não sofrem com a falta de água, não sofrem com a salinidade excessiva do solo. Tem nutrientes no solo, mas são poucos nutrientes ainda, e isso é o que vai limitar o crescimento delas. Por isso que elas chegam no máximo a 5 metros. E aí eu queria te mostrar essa planta aqui, que é um araçá. Nessa parte arbustiva, olha só como ele é pequeno. Daqui a pouco nós vamos entrar na floresta de Restinga. E lá você vai ver outro araçá e vai perceber o tamanho que ele consegue chegar quando os fatores abióticos, ou seja, quando as condições ambientais são melhores. Ainda estou na região arbustiva da Restinga e eu queria te mostrar uma coisa. O que você está reparando nesse espaço aqui? Percebeu? Percebeu? Na verdade, você tem um aporte maior de espécies vegetais, né? A comunidade está muito mais biodiversa aqui, por uma simples razão, uma depressão no terreno. Repare que uma simples depressão no terreno permite com que mais espécies de plantas possam se fixar numa região. Se a gente olhar 2, 3 metros daqui, está bem vazio. Essa depressão, ela permite o acúmulo de água da chuva ali embaixo. E isso é que está mantendo todas essas plantas aqui. Um outro detalhe é que esses arbustos que estão aqui atrás, eles têm raízes mais profundas. Então, eles conseguem buscar essa água da chuva que vai ficar represada numa profundidade maior.
Agora, eu estou saindo de um tipo de ecossistema da Restinga, arbustivo, com plantas mais baixas, e vou me mudar para outro, que é o arbóreo, ou seja, a floresta de Restinga. Basicamente, essa mudança ocorre por causa da mudança do solo e do distanciamento que a gente está tendo do mar. Então, vem comigo, partiu floresta de Restinga! O grande segredo dessa floresta aqui está no solo. Então o que a gente pode reparar aqui é uma grande presença de serrapilheira. Isso aqui, a decomposição de todos esses restos vegetais, isso gera nutrientes para as plantas que estão aqui, né? Então você tem aqui uma reciclagem de matéria orgânica mais rápido. E isso é que está permitindo com que as plantas aqui nessa região se desenvolvam mais. Porém, se eu começar a cavar aqui, ó, isso aqui é tudo matéria orgânica. Mas mais profundo aqui, olha onde a gente chega, ó. No solo arenoso que nós tínhamos lá na praia. Então perceba que a simples presença de uma camada fina de serrapilheira é o suficiente para que uma floresta maior possa se desenvolver. Olha só que interessante, aqui a gente já está a mais ou menos uns 400 metros do mar. E o que acontece é que a salinidade aqui ela está atuando numa menor intensidade. A própria água da chuva vai diluindo essa salinidade que nós temos nesse solo daqui. Além disso, nós temos a presença de matéria orgânica já, um solo com serrapilheira, ou seja, tem mais nutrientes para que as plantas possam crescer. Um exemplo claro é esse araçá, que a gente viu lá no começo, numa região mais próxima do mar, numa região com um solo mais arenoso, mais pobre em nutrientes, ele não consegue ficar com um tamanho muito grande. Aqui, ó, ele já tem uma ramificação, ele já está aqui com mais ou menos uns 8 metros, tudo porque ele tem oferta de água doce, pouca salinidade e bastante matéria orgânica. Chegamos naquilo que a gente pode dizer que é o final, né? O grande finale da floresta de Restinga, ou seja, o máximo que uma floresta de Restinga pode chegar. Repare, por exemplo, no tamanho dessa árvore aqui do meu lado. Então você já consegue, mesmo estando a 1 quilômetro do mar, encontrar plantas que têm um caule já com esse diâmetro. Isso aqui a gente vai ver lá mais para trás ainda, já na Mata Atlântica. Mas aqui a gente já consegue observar esse tipo de planta. Então aqui o que está acontecendo? Por que a gente consegue ter plantas tão desenvolvidas nessa região? Essa aqui, por exemplo, ela ainda está fazendo interações nas suas raízes com bactérias que fazem a conversão do nitrogênio. Então ela consegue nitrogênio com muito mais facilidade para construir suas proteínas, para construir o DNA, por isso que ela consegue ficar tão grande. Mas aqui nós também temos um aporte maior de água doce, de umidade. Então eu consigo já observar ao redor aqui, por exemplo, alguns musgos, que são plantas que gostam de umidade, que gostam de água doce. E se a gente reparar no solo, embora ele ainda seja um solo arenoso, né, um solo lá igual o que a gente viu da areia da praia, a gente já consegue observar aqui a presença de serrapilheira. Se a gente cavar esse solo, a gente vai ver que ele está mais preto, mais escuro. Por quê? Isso significa que ele tem mais matéria orgânica, o que permite que essas plantas possam se desenvolver mais. Agora, o que mais me chamou a atenção dentro da Restinga arbórea foi a quantidade absurda de bromélias, Embora algumas espécies dessas plantas vivam no chão da floresta, a maioria delas são epífitas, ou seja, vivem sobre outras plantas, mas sem prejudicá-las. Vale salientar que as bromélias servem de abrigo para uma infinidade de animais que vivem na Restinga. Gente, aqui um exemplo claro do quanto é problemático você cortar uma floresta de Restinga. Há 50 anos atrás, aqui era uma floresta e ela foi totalmente desmatada para que a areia que tinha aqui fosse usada como aterro para construção. E até agora a floresta não se recuperou. Por quê? Porque como você não tem a cobertura vegetal, você não tem a produção de matéria orgânica. A única coisa que tem aqui é esse solo arenoso, salubridade
e mais nada. Então, dificilmente uma floresta vai voltar a aparecer aqui. Agora, se tem uma planta que é amiga da galera aqui na Restinga, é essa daqui, a dalbeja. Sabe por quê? Ela é uma planta leguminosa. Lembra? O que plantas leguminosas conseguem fazer? Elas têm uma interação com bactérias nas suas raízes, nos nódulos, e aí elas conseguem ter um aporte de nitrogênio dentro delas, extremamente importante para a formação de proteínas, de material genético, né, DNA, RNA, enfim. A partir do momento que essas plantas, que são cheias de nitrogênio, que é um nutriente importantíssimo, perdem suas folhas, esse nitrogênio fica disponível para as outras plantas, num solo extremamente pobre em nutrientes. E outra, se você reparar aqui, as folhas dela estão todas comidas. Por quê? Porque os animais sabem que se eles querem nitrogênio, é nessas folhas que eles vão conseguir. Claro que não podemos esquecer que as plantas da Restinga, em sua grande maioria, dependem dos animais que atuam como agentes polinizadores e também disseminadores de sementes. Assim como os animais também precisam dessas plantas para se alimentarem, terem um lar, poderem se reproduzir e se protegerem. A fauna da Restinga é bem diversificada. Aqui encontramos caranguejos, sabiás, corujas e pererecas. O bioma também é usado por aves migratórias como o maçarico e o gavião, que usam a Restinga para descansar, assim como o elefante e o lobo marinho. As tartarugas também usam a Restinga para se reproduzirem e colocarem os seus ovos. Ou seja, quanto menos área de Restinga, o que você acha que irá acontecer com a quantidade de tartarugas marinhas? Agora, não são só as plantas que sofrem com a falta de água e com o calor dessa região aqui. Os animais também têm esse problema. E claro, cada um vai levando do seu jeito. Aqui, por exemplo, nós temos uma toca daquele caranguejo que a galera chama de Maria Farinha. E ele faz a toca bem profunda, por quê? Porque quanto mais você cava aqui, maior a umidade, né? Você tem mais água lá embaixo e claro que a temperatura é mais baixa. Temos que lembrar que nessa região aqui da areia, quando chega ali próximo ao meio-dia, nós temos temperaturas que podem chegar até 60 graus Celsius. Então conseguir fazer uma toca para se proteger desse calor é uma estratégia maravilhosa para que você consiga sobreviver aqui nessa região. Agora, não são só as plantas que têm problema com água aqui na Restinga, não. Os animais também têm. E aqui nós encontramos muitos insetos que são conhecidos como insetos endófagos. Por quê? Porque eles se desenvolvem dentro dos frutos. Isso é uma estratégia para você ter fonte de água, para você se desenvolver dentro do ambiente com muito mais estabilidade. Então aqui nós temos um araçá e aqui dentro desse fruto você tem o desenvolvimento de insetos que estão protegidos contra a falta de água dessa região. Esse microplástico, eu precisei de apenas 3 minutos para coletá-lo aqui na areia da Restinga, né, na praia, enfim. Isso aqui é extremamente perigoso porque várias toxinas se prendem nesse microplástico e aí os animais que vivem nessa região, ao ingerirem por acidente essas estruturas, acabam se contaminando com essas toxinas. Você quer ver um exemplo? Há algum tempo atrás, os turistas vinham aqui para a Ilha do Cardoso e levavam as flores dessa orquídea, que é a Epidendrum. E aí o que aconteceu é que a população dessas plantas começou a cair. Porque as pessoas não sabem que as plantas precisam das suas flores, as plantas angiospermas, para poderem se reproduzir. Então, a partir do momento que as pessoas vêm aqui, que bonitinha essa flor, vou levar,
acaba com a reprodução e pode inclusive acabar com uma espécie dificílima de ser encontrada em outras restingas do Brasil. Como é gostoso, né? Você chegar assim na praia, mar azulzinho, em contraste com essa vegetação maravilhosa, mas infelizmente está cada vez mais raro você ter esse tipo de ambiente. Basicamente porque a restinga está sendo destruída em todo o Brasil. O principal responsável por isso, claro, é o setor imobiliário. Então as pessoas gostam de construir condomínios de luxo para ficarem de frente para o mar, estacionamentos, a construção de barraquinhas para fazer algum comércio na praia, lançamento de esgoto e, claro, as pessoas mal educadas que jogam lixo nesse lugar. Então, por conta dessa série de fatores, cada vez mais as restingas estão sendo difíceis de serem encontradas. Muitas vezes nas praias, quando tem restinga, é uma restinga muito pequenininha, porque o resto já está consumido, tem restaurante em cima, tem pessoas em cima e é um bioma extremamente importante. Isso porque as restingas são as primeiras formações vegetais próximas ao mar aberto, ou seja, são barreiras naturais contra a ressaca. Você já deve estar vendo aí várias construções que estão sofrendo com o aumento do nível do mar, estão sofrendo com as ressacas, você vê as destruições. Por quê? Porque a restinga protege o litoral contra o avanço do mar. As raízes dessas plantas, por exemplo, seguram as dunas. Então, quando você não tem vegetação de restinga, as dunas são movimentadas com facilidade pelo vento e causam prejuízos nas cidades. Outra coisa, restinga controla pragas, como escorpiões, cupins, formigas, baratas. Quando você destrói essa vegetação, esses animais acabam colonizando o espaço urbano e também trazendo problemas. Sem contar, claro, com a enorme biodiversidade de animais e plantas que vivem nessa região, fungos, bactérias, enfim, todos os seres vivos que precisam ser protegidos, porque isso aqui é uma riqueza gigantesca de interações. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você não vai mais chamar a restinga de um monte de mato que tem na praia. Você vai olhar a restinga, esse bioma, com muito mais amor e carinho. Maravilha? Se esse vídeo foi útil, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e, claro, né, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!